Seja bem-vindo ao nosso podcast. Um bate-papo descontraído, com muita informação de qualidade. Esse é nosso podcast, Pode Conta Mais Café. Olá pessoal, esse é mais um Pode Conta Mais Café. Eu sou o Renato Rodrigues, vou estar com vocês hoje apresentando mais um episódio do nosso podcast. E quero trazer hoje um tema muito importante. Muitas vezes você está na sua empresa e não imagina que você tenha. E ao fim do nosso podcast, você pode até refletir um pouco sobre aquilo que você tem e até mesmo possibilidades na sua empresa. Hoje a gente vai estar falando sobre recuperação tributária e está aqui com a gente o ilustríssimo Josimar e o Marcos Sanches, sócio da Triotécnica. Então, quero que ele se apresente e fale um pouquinho aí de cada um deles. Você já o conhece, mas é sempre bom e importante a gente estar se apresentando aí, falando um pouquinho do nosso podcast de hoje. Bom, eu sou o Marcos Sanches, sou especialista financeiro, sou sócio na Triotécnica, juntamente com o Josimar e com a Josiane. Rodrigues, que está aqui conduzindo o nosso podcast, faz parte da nossa equipe também, principalmente da parte da gestão financeira. Então, a gente vai, como ele disse, a gente vai trazer um pouquinho aí sobre alguns cases de recuperação tributária e falar um pouquinho do planejamento tributário. Bom, para quem não me conhece, sou Josimar, tributarista, contador, assessor de empresas. A gente vai falar do tema que é dinheiro no seu bolso e dinheiro na mesa. Se você não prestar atenção nesse podcast hoje, talvez você saia mais pobre daqui. Ou talvez saia mais rico. Então, eu já tenho vários vídeos falando sobre a gente, já sou uma figura um pouco conhecida. Vamos ao que interessa e falar de grana no bolso, que é o que importa. É isso aí, Josimar. E aí você já pensou em relação à sua empresa? O quanto que você está deixando na mesa? Então, nosso podcast vai falar sobre isso. O dinheiro que está na mesa e você não está vendo. Então, a gente vai falar um pouquinho de recuperação tributária e quero passar aqui para o Josimar e para o Marcos falar um pouquinho. Josimar, explica um pouquinho para a gente. Como funciona uma recuperação tributária? Bom, a recuperação tributária, antes de falar como se faz, que é uma parte muito técnica, por que se faz? Então, a gente tem uma questão muito prática no Brasil. Todo mundo gosta de pagar imposto no Brasil. Mentira! Está aí a questão do PIX, que as pessoas nem era uma questão toda técnica e, ao mesmo tempo, acharam que iam pagar imposto sobre alguma coisa inexistente, mas só a possibilidade de pagar imposto a mais já afugentou várias pessoas, a mobilização geral. Então, na verdade, é um caos tributário no país, muita regra. Então, a recuperação tributária visa você avaliar por mudança de legislação ou por práticas incorretas de cálculo ou mesmo pagamento de duplicidade, você recuperar esse dinheiro. Você faz uma revisão da escrituração fiscal daquela empresa e vê a melhor oportunidade, seja ela por uma decisão judicial ou mesmo por alguma mudança de entendimento da Receita Federal ou mesmo uma oportunidade, de repente, um crédito tributário no ICMS que não era permitido e agora foi. Então, você tem N variações, N possibilidades para fazer uma recuperação tributária. Vai muito por setor, vai muito por atividade e por produto. Ah, perfeito, maravilha. E trazendo um pouquinho, Marco, até pegando um gancho do que o Josimar trouxe, se a gente olhar no aspecto de recuperação tributária, a gente tem ali toda a parte de análise, que você faz todo um levantamento de informação, e você tem também a parte ali de recuperação. Desses dois processos, explica um pouquinho mais. O que é mais complexo numa recuperação tributária? É fazer uma análise, é fazer o trabalho levantamento identificado. Onde que está a maior complexidade no trabalho de uma recuperação tributária? Olha, respondendo essa pergunta, eu acredito que a análise, eu acho que ela é onde demanda um pouco mais de profundidade e complexidade. A análise, né? Porque o processo posterior já é a recuperação em si. Seria um processo mais mecânico, vamos dizer assim. Porque a recuperação, o que vai acontecer? Uma vez identificada a oportunidade tributária, você, né, tendo o embasamento, né, tendo a segurança jurídica ali, que aquele crédito é legítimo, né,
a recuperação é só a consequência, porque para a materialização desse valor, ela vai ser mediante a uma retificação de uma declaração. Então, assim, na minha opinião, um processo que demanda mais atenção e demanda mais complexidade é a análise. Porque, às vezes, você tem que analisar uma massa de dados e de N setores diversos, né? Para poder entender se toda aquela legislação que você tem conhecimento, porque você também não é especialista em todos as possibilidades de recuperações existentes, né, devido à gama que há e segmentos diversos. Então, há sim de demandar um tempo na análise. Feita a análise, embasando, apresentando para o cliente que aquele crédito que foi levantado tem a lei X, a lei Y garante que a legitimidade do valor. A partir desse momento, você passa a fazer a retificação. Por isso que eu chamei de mecânico. É uma retificação de todas as declarações entregues que vai materializar esse crédito a ser recuperado. O que é a materialização? Na verdade, é levantar aquilo que foi pago exatamente com aquilo que é devido atualmente. Então, essa diferença entre o que foi pago e o que foi retificado é a materialização desse crédito, certo? Ah, perfeito. Você tocou num ponto aí, até queria trazer um pouco para o Josimar, até sabendo um pouco da expertise dele na parte de recuperação. O Marcos também tem essa recuperação, essa expertise. Eu vou querer ouvir dos dois um pouquinho. Quando a gente fala de segmento, a gente tem ali indústria, comércio, serviço. Existe ali uma queridinha para fazer recuperação? Tem uma mais fácil, uma mais complexa? Aí eu queria uma visão de vocês assim, no seguinte, mas assim, qual que você prefere mais? E você, Marco, qual que você vê mais interessante assim para falar, cara, essa daqui para fazer uma recuperação é mais interessante, essa aqui é melhor, é mais rápida, essa é mais prática. Aqui tem um segmento que a gente tem preferência. Fala um pouquinho mais aí. Na verdade, não existe um segmento exato. O especialista em recuperação tributária, ele tem que ser um cara mais generalista, no sentido de entender a legislação e entender o mercado que ele está olhando. Eu falo generalista assim, quando ele pega uma empresa, ele não pode só olhar, vou procurar somente a tese do século aqui. Ele tem que fazer uma análise 360. Ele pode ser especialista na tese do século, por exemplo, mas não pode deixar de... Se eu for numa empresa, por exemplo, a gente teve um caso de uma empresa de implemento agrícola. Para fazer a recuperação, fomos convidados a fazer a recuperação do saldo do credor de ICMS, no estado de São Paulo. A gente olhou tudo. Ali tinha oportunidade, inclusive, de subvenção. Então, quando eu falo generalista, assim, você, naquele segmento que você olhar, você ser capaz de identificar pontos. A gente tem N questões. Você tem uma preferência? Eu gosto da de lucro real, porque geralmente é mais difícil, só que o resultado financeiro é melhor, tanto para o cliente quanto para a gente. Só que assim, você tem que olhar em operação, qual que é mais fácil de viabilizar. Então, cada pessoa vai ter um momento na sua jornada. Hoje, eu prefiro o lucro real. Mas se você falasse para mim um tempo atrás, talvez eu preferisse outra. Porque isso é uma jornada momento, né? que você faz. Você fica especialista, você melhora o seu olhar e aí você... vai ter as suas preferências, é normal isso. E aí, Marco, eu acredito o seguinte, que eu acho que a minha preferência também é pelo lucro real, porque o lucro real te permite ali mais oportunidades do que os outros segmentos, sabe? Você pega um Simples Nacional, é muito limitado, né? As oportunidades. Então, o regramento é diferente. Então, dentro do lucro real, você tem um leque maior de operações. E nesse contexto que o Josimar falou, quando você faz uma análise, eu vou fazer uma análise da exclusão do ICMS da base de cálculo PIS e COFINS. Você está com as declarações todas na sua mão ali. Então, assim, não dá para você se restringir somente àquele ponto. E muitas vezes, o que acontece? Tem situação que você vai fazer uma análise e que você não sabe o que você vai encontrar. Então, você tem que olhar, assim, nessa visão de 360,
tentar entender aquela operação da empresa. Por isso que é importante ter um repertório de teses ali atualizado em mente, porque a partir do momento que você vai pegar uma empresa para analisar, você tendo um repertório amplo, você é capaz de identificar outras 1 ou 2 ou 3 oportunidades olhando para uma mesma base de dados, entendeu? Perfeito. Então, para mim, esse é o ponto. E outro detalhe que eu queria complementar, anteriormente a uma fala do Josimar, é o seguinte: a gente, do ponto de vista da recuperação tributária, existe 2 vertentes. Uma recuperação tributária de forma administrativa e uma recuperação tributária de forma judicial. Então, assim, aí você vai me perguntar, qual que é a diferença de uma da outra? De forma administrativa, geralmente é muito mais rápido e teoricamente não envolve um concurso de um advogado. Agora, quando a gente fala de uma tese que ainda não houve a pacificação do entendimento, nesse caso, há um risco também, porque isso pode vingar ou não vingar. Qual foi o exemplo da tese do século, que é a exclusão do ICMS da barra de cálculo, porém ela conta inicialmente com o ingresso judicial, né? Perfeito. Então, isso demanda como se fosse, talvez, uma apostas com algumas reticências, porque caminha-se para que isso seja, o entendimento seja pacificado. Mas para garantir o direito, há necessidade de uma ação judicial inicialmente. Perfeito. Você que está acompanhando a gente aí, daqui a pouquinho a gente vai trazer alguns cases nossos aqui da Triotécnica. Eu vou passar para eles estar trazendo algumas recuperações que foram feitas na empresa. E antes, até para você que é um empresário que está aí nos assistindo, no Brasil, em 2024, foi recuperado mais de 9 bilhões de tributos, de recuperação tributária. O nosso tema é o dinheiro que está na mesa. Será que a sua empresa tem? E eu quero trazer aqui para a mesa, para o Josimar e para o Marcos também. Quando a gente vai conversar com o empresário, buscar ali uma recuperação, o que a gente pode dar de dica para o empresário para que ele traga de uma forma que a gente consiga fazer uma recuperação mais rápida, ágil, de forma eficiente para entregar o resultado que ele precisa? Essa questão da dica é importante a participação, às vezes, do empresário para fornecer os documentos. É um primeiro óbice que às vezes você tem quando nós vamos iniciar um trabalho. Então, às vezes tem uma resistência ou tem uma dificuldade. Existe um checklist e se você colocar tudo dentro de um processo, organizando isso, não tem muita dificuldade. A dica é: esteja atento e pratique o inconformismo. Não se conforme com a guia que você paga. Sempre olhe para aquilo como é que eu posso, de forma legítima, reduzir isso. E às vezes é um planejamento tributário, é uma recuperação tributária, às vezes é melhorar a eficiência operacional da própria empresa. Às vezes a eficiência do imposto, a última linha, está em você melhorar a sua eficiência. Você vai pagar mais, mas você vai, de repente, recuperar de forma indireta, porque você melhorou a eficiência operacional. É engraçado, você olha estou pagando muito imposto. Só que aí você, de repente, tem uma estrutura que faz com que você pague muito imposto. Se você modifica aquela estrutura dentro da lei de alguma forma, talvez você pague mais imposto, mas o resultado vai ser maior. Então, você mudando isso, o inconformismo vem de você olhar para aquilo lá e falar: não estou gostando disso aqui. Como que eu melhoro a eficiência desse negócio, seja pela recuperação, ou mesmo pelo planejamento, ou mesmo por uma mudança da estrutura organizacional da empresa. A disponibilização da documentação necessária para fazer aquela recuperação. Se o cara for falar em recuperação tributária, aí eu falo que quanto mais rápido e mais informações, mais detalhada for a estruturação comercial dele, é muito mais fácil de executar um trabalho. Porque senão você se perde na sequência da apuração e aí você não vai fazer trabalho algum. Se faltar um documento ou outro, às vezes você fica obstado a fazer a recuperação. E você, Marco, o que você dá como dica aí para os empresários que acreditam que não tenham nada a recuperar lá e muitas vezes estão ali com o dinheiro parado na mesa
e estão perdendo tempo, né? Vamos colocar assim. A dica que eu dou e que eu recomendo é o seguinte: pegando do ponto de vista da contabilidade, você mantendo os seus registros, seus controles de uma maneira mais organizada possível e com como fala, uma robustez, ali, mínima robustez de dados, quando for iniciado um processo de recuperação ou de análise, esse processo vai ter, ao longo do tempo, um ganho de tempo muito grande. Por quê? Você vai ter números ou informações ali de maneira organizada, que vai te limitar o gasto de tempo em ter que fazer uma compilação de informação. Então, assim, mesmo que isso vale não só para recuperação, mas se a gente falar de empresas ou do ponto de vista de controle, isso é básico, sabe? Assim, você empresário ou empresariado de maneira geral, mantenha ali, né, uma organização mínima das informações da sua empresa. Porque pode não ser por uma recuperação tributária, mas pode ser por uma perícia, talvez, que a empresa se envolva, né? E você tem que coletar essas informações. Então, não negligencie essa questão da informação contábil. Dê a sua devida importância. Porque seja para uma recuperação, seja para qualquer outra finalidade, planejamento, você ganha muito tempo no momento de poder levantar essas informações. Exemplo que a gente tem. Se a gente imaginar uma recuperação tributária envolvendo clínicas médicas, que tem alguns requisitos, né? Quando eu falo de clínicas médicas, eu falo sobre a questão da equiparação hospitalar. Dentro da equiparação hospitalar, que a gente obtém uma redução basicamente de em torno de até 65%, 66% do valor do imposto de renda e contribuição recolhido, o que se olha num processo desse? Um mapeamento de todas as notas emitidas, onde eu tenho a necessidade de segregar aquilo que é notas fiscais referente a consultas médicas e notas fiscais referente a procedimentos cirúrgicos. Por quê? Na equiparação hospitalar, para você obter essa economia de 66% de imposto de renda e contribuição, eu só tenho que ter o olhar para o faturamento referente a procedimentos cirúrgicos. Se eu tenho uma confusão de notas, tudo misturado, eu não sei o que é consulta, eu não sei o que é procedimento, a pessoa que for fazer esse levantamento, ela vai demandar um tempo muito maior do que se houvesse um controle melhor, entendeu? Maravilha. Eu vou complementar a dica. Às vezes, a coisa mais básica. Por exemplo, você tem ali um bar. Então, o cara tá ali no bar, ele tá muito ocupado fazendo as coisas, fazendo o corre, tendo que atender a mesa, balcão, caixa. E, às vezes, o bar perde a oportunidade. Por exemplo, dando um exemplo muito simples, mas muito básico. Tem a recuperação monofásica e tem, às vezes, a recuperação relativa a ICMS no bar. Por uma desordem, que ele tá no corre ali e não tem orientação. Uma padaria também, já tive um caso muito prático, conversando com a empresária sobre a padaria. Você tem tal documento? Não tenho. Joguei fora. Assim, documento eletrônico. O PDV lá, o SAT, não solta o documento que precisava. E aí a emissão da nota saiu de forma equivocada. Você não tinha como fazer a recuperação. Então, às vezes, você vai perder o dinheiro que está na mesa porque você não colocou de forma correta, não guardou o arquivo. Às vezes, não tem o arquivo. Cara, mas é o arquivo. Eu entendo a sua situação de estar no corre ali, fazendo o trabalho do dia a dia e tentando organizar a sua empresa e fazer ela rodar. Só que, às vezes, essa estrutura mínima de arquivo, que um guardador de arquivo custa R$20 por mês, você colocaria lá, você não tem. E, de repente, isso vai valer ali 15, 20, 30, 60, 90 mil reais de recuperação para um bar, por exemplo. É relevante, né? Que é relevante. E porque não gastou ali 30, 40 reais para guardar os arquivos
não consegue fazer recuperação. Se a gente for considerar um ponto relevante, até pegando um pouco daquilo que vocês falaram, eu vi que o que mais pega ali numa boa recuperação tributária é a organização. Então a gente pode colocar um vilão ali para alguém, onde que ele não tendo uma boa organização, ele muitas vezes está ali... Deixa o dinheiro na mesa. Está deixando dinheiro na mesa e perdendo dinheiro. É. Podemos concluir isso? Que existe um vilão. Não, existe um vilão, mas a gente tem que entender a situação do empresário também. Então, assim, existe... É porque quando você pergunta qual é a dica é: procure pelo menos saber se você tem os arquivos XML. Se for dar a dica de ouro, procure saber se você tem os arquivos XML das suas notas. Pronto. Eu acho que a partir daí você consegue fazer uma recuperação, seja qual regime for, porque você pode pegar uma distribuidora que tem, igual a gente está trabalhando com a distribuidora de bebidas, tem um arquivo lá, acho que tem uns 170 mil registros. Nossa. Num período só, num ano. Então é muita coisa. Você tem que ter essa capacidade de análise, tem que ter sistema para analisar isso, você não vai fazer isso no braço. Então, só que, pensa bem, ela tem todos os DANFs e todas as notas pertinentes àquelas operações dela. Se não tivesse, ficaria obstado o trabalho. A gente começou a fazer um agora também de ICMS ST e o cliente também tem todas as notas fiscais. Se não tivesse, ficaria bem inviável. Ele teria que gastar para ir buscar, talvez, recuperar alguma daquelas notas e ficaria comprometido o trabalho. Então, guarde os arquivos, ou manda o seu contador guardar, ou você guarda esses arquivos de XML. Seria a dica de ouro. Pronto. Isso aí. Resumir. Então, fica uma super dica aí para vocês. Organização e guardar os documentos. Você vê que muitas vezes você está com o dinheiro na mesa e não sabe. Então, vamos lá. O que eu trouxe aqui um ponto para a gente falar, até... Passando um pouquinho, vamos inverter um pouquinho. O Marcos começa dessa vez. Agora. Vamos inverter um pouquinho? Vou colocar o Marcos agora. Passa a bola para ele agora. Agora a gente vai entrar nos cases da triotécnica. Então, preste muita atenção agora que queria até que você trouxesse um pouquinho, Marcos, para a gente assim. Se você for analisar no caso assim de recuperação tributária que foi feita, você tem assim cases de maior valor. Você pode compartilhar com a gente? O que você pode trazer para a gente aí? Pode falar grandes números, a questão de, principalmente, se você for pegar um caso mais difícil que teve, ou então, um caso que demorou mais tempo. Quanto tempo tem uma recuperação tributária? Ela tem ali, tem um tempo mínimo, um tempo máximo? Como que a gente pode avaliar isso? E aí, queria que você trouxesse uns cases aí da triotécnica sobre esses pontos. Aí você escolhe qual que você queira começar e a gente passa para o Josimar depois. Eu vou falar de um case aqui que não é nem um case relevante, mas é um case importante, assim, até importante pelo significado que ele trouxe para o empresário, né? É uma indústria de equipamentos agrícolas, né? Então, nessa operação existe muito na entrada, na aquisição, o crédito CMS. Porém, na saída, esse crédito ele não é utilizado, porque as operações de venda no agro, eles são isentas, né, de ICMS. E esse crédito da entrada, ele acaba sendo acumulado. Essa operação, principalmente aqui no estado de São Paulo, existe junto à Secretaria da Fazenda um processo de recuperação desse crédito, que é o crédito acumulado de ICMS, né? E após aí todo aquele processo que a gente falou de análise preliminar, de entendimento lá do CFOP dessas operações, identificação do tipo, da modalidade, né? Existe 2 critérios para recuperação desse valor. Uma na modalidade simples, que você utiliza alguns coeficientes, e outro na modalidade completa, vamos chamar assim, que depende de um processo produtivo muito bem desenhado, que você tem que ter controle das fichas de utilização de matéria-prima e etc. A gente acabou utilizando, nesse caso, o processo simplificado, e é um processo que, entre o início da operação até o crédito efetivamente, demorou uns 12 meses, salvo engano.
Esse foi o case mais demorado, vamos colocar assim? Foi. Mais ou Foi, complexo? foi. Como que você avalia esse case? Complexo, não tão complexo, mas exigiu um pouco de aprofundar um pouco do conhecimento, né, para esse tema, devido a alguns detalhes da própria Secretaria da Fazenda que a gente teve que identificar. Mas, como eu falei, foi um case emblemático, porque ao final, após a validação, né, ou deferimento da Secretaria da Fazenda, o valor você submete à validação da Secretaria da Fazenda e ela vai dizer se dentro daqueles coeficientes, né, que são os parâmetros que ela mesma define, se o seu crédito vai ser deferido de maneira integral ou se vai ter algum percentual diferente. Então, nesse caso, de 100% do valor que a gente levantou, 85% do crédito foi deferido. Em termos de grandeza, a gente está falando ali de um crédito total de 1.400.000, sendo o deferido 1.275.000. E o que é interessante nesse caso, né, que foi interessante, é que esse valor recuperado, que é o dinheiro na mesa, como a gente está dizendo aqui, o empresário ou o gestor dessa indústria, ele tinha uma necessidade de fazer um investimento na fábrica e esse investimento ele foi todo realizado com base nessa recuperação. Então, a disponibilidade que ele tinha em caixa da empresa foi preservada utilizando um dinheiro que estava parado. Então, esse para mim foi um dos casos bem importantes assim de ter feito, né, a condução desse projeto. A empresa ela é do ramo do agro. Ela é uma indústria de implementos agrícolas. Então a indústria de... Geralmente as indústrias eletromecânicas, quando vendem para o agro, tem algum tipo de incentivo. Então você tem que estar atento a esse tipo de informação. Estou trazendo porque é importante que a gente falou. Exemplifique, né? Falamos no início que a recuperação é para N setores. O Marcos está trazendo um case aqui que foi feito uma excelente recuperação e agora o Josimar também vai contribuir. Eu vou falar de um case que me dá um pouco mais de exemplificação. E eu gosto de falar dele porque, primeiro, é lucro real. E ele tem aqui várias nuances de um planejamento tributário. Como eu disse, a gente usa uma PIA para fazer o planejamento tributário. Planeja, implementa e acompanha. E esse aqui é um exemplo muito claro. A gente chegou na empresa porque havia um cálculo de PIS e COFINS de forma indevida. Muito embora a empresa fosse do lucro real, ela deveria apurar o PIS e a COFINS de forma cumulativa. Isso é importante. Então, já existia ali um cálculo e uma crença incorreta de que lucro real é a apuração de PIS e COFINS cumulativa. A gente saneou esse problema. Aí vem a análise 360 graus de acompanhamento. Eu vou chegar até 2024. Isso começou lá em 17. Aí a empresa chamou a gente para fazer a parte de 2020 e a gente está nessa empresa até hoje. Então a gente começou com essa recuperação. Então a gente foi lá, reconstruímos a apuração do imposto na forma correta, gerou-se créditos na ordem de quase 3 milhões, salvo minha memória, esse primeiro crédito, e a gente recuperou. A gente continuou na empresa, porque a gente faz análise 360 graus, e verificou que havia um saldo credor de excesso de retenção. A empresa tinha retenção e usava de forma pouco eficiente, digamos assim. Havia gaps ali na apropriação dessa retenção de impostos. Gerou-se, então, agora imposto de renda negativo. Então, a segunda fase da análise. A gente fez a primeira e gerou imposto de negativo, fizemos a segunda. Continuamos na empresa e em um dado momento nós verificamos, aí você tem acesso, tem mais contato, certo, que essa empresa não apropriava juros de parcelamento tributário. O que aconteceu? Tivemos que rever toda a constituição da empresa. Então, a recuperação dos retidos deu mais quase 2,5 milhões. Então, foram 5 milhões de recuperação. E essa economia tributária, agora, pela apropriação correta dos juros, foram mais 1.800.000 reais de economia tributária só referente a uma despesa não utilizada. Por isso que o lucro real é muito interessante. Tem várias formas de você fazer essa conferência.
E continuando ainda, agora em 2024, a empresa... Não, em 23, perdão. Teve um prejuízo. Ela havia pago o imposto anteriormente como antecipação, que a lei obriga. E por uma questão contábil, aí vem a contabilidade agora, e a nota foi emitida no ano seguinte. Só que se referia ao período anterior, a 2023. Então, só nesse reconhecimento contábil de forma correta, a empresa economizou 8 milhões de reais. 8 milhões recuperados. Então, qual que era o setor dessa empresa? Qual segmento? Construção civil. Construção civil. Então, você tem toda uma análise que você faz. E assim, existiam outras possibilidades com relação à retenção de INSS, que aí já tinha uma consultoria fazendo, a gente não entrou nesse mérito. Então, tem muita oportunidade que as pessoas... A contabilidade vai ser o seu armazém de informações para que você... O dinheiro está na contabilidade. Eu tenho certeza que está ali. Só tem que ter o olhar bem acurado para poder identificar e falar, aqui que eu vou bater a marreta, vou bater a minha picareta e vou tirar esse dinheiro. Então, o imposto... O dinheiro que estava na mesa e foi recuperado. E foi recuperado. De uma forma ou de outra, seja pelo não pagar 8 milhões, ou seja porque ele lá para trás pagou de forma incorreta. Então, por isso que você faz. Planeja, implementa e acompanha. Se você não acompanhar, aquele trabalho que você faz, às vezes, não é continuado por algum motivo. O Marco pode falar, inclusive, de uma clínica de recuperação clínica médica, que foi um caso bem emblemático nesse sentido. Então... Nesse caso da clínica médica, né? A gente utilizou essa questão da equiparação hospitalar, né? E como eu falei anteriormente, explicando ali dos elementos necessários para uma recuperação, então foi feito todo o trabalho. Fizemos o checklist das informações, identificamos ali, no caso dessa empresa, o trabalho, a organização dela estava boa, porque ela tinha as emissões das notas de maneira segregada, aquilo que era procedimento e aquilo que era consultas. Então, coube a nós só fazer essa compilação e segregar essa receita, né? Só que a operação não é uma clínica grande, mas era uma clínica com 2 anos e meio de operação, né? Então... Vale dizer também que, no caso da recuperação tributária, geralmente, de forma administrativa, pode-se recuperar em até 5 anos, voltar 5 anos para trás. No caso dessa empresa, a gente voltou 2 anos praticamente, porque a operação era o tempo de existência da empresa. Então, nesse trabalho, o foco era a equiparação hospitalar, que... A operação como um todo foi separar e recalcular as bases de imposto de renda e em contribuição social referente à parte dos procedimentos cirúrgicos, né? Nesse ponto, a gente tem uma diferença que, via de regra, a tributação numa clínica, a base de cálculo é 32% sobre o faturamento. Perfeito. E quando a gente pensa... No imposto de renda, usando o critério da equiparação hospitalar, essa mesma base sobre a receita de procedimentos cirúrgicos de 32%, ela cai para 8%. Então, isso que a gente... Sobre a base de cálculo, de vez ser 32%, vai ser 8%. E aí, um aspecto importante, no caso da recuperação da área médica, tem que ter ali um certo... São as atividades específicas que tem que estar ali no rol existe alguns critérios, né? Isso, existe assim, as especialidades, né? Existe dentro do rol, se não me engano, o rol número 50, acho que da Anvisa, que ali prevê as especialidades. Além disso, você tem que seguir alguns critérios, ser uma sociedade empresária constituída, ter, certificado da autorização da vigilância sanitária, ser do lucro presumido, principalmente, né? Ser estabelecida, tem alguns critérios, né? Só que, nesse caso, né, atendendo a esses requisitos, feito toda essa reapuração, essa clínica...
a gente conseguiu, em torno aí de uma redução da carga tributária dela, um proveito econômico em torno de 66%, né, do valor que ela tinha recolhido, tudo de forma administrativa, que ao final do trabalho, recuperando o passado, foi em torno de R$90 mil que a gente recuperou de crédito para ela. E aí tinha um trabalho de olhar mais 2 anos à frente nas apurações trimestrais, que isso continua a gerar um proveito econômico para ela de mais em torno de R$60 mil. Então, essa empresa conseguiu recuperar daquilo que ela já tinha pago, em torno de R$80 mil, 90 mil reais, e do passado deixou de pagar mais 60. Então teve 200 e... Não, 150, 90 mas com 60. O dado interessante aqui é assim, recuperou 90 mil dos 2 anos. Na verdade, tinha 2 anos, mas de atividade mesmo, com um movimento relevante, foram 18 meses. Eu lembro bem disso. Isso. Então, 18 meses, R$90 mil. Aí ela continuou a atividade e nesse período de atividade... Ela deixou de pagar R$60 mil. Então, foi uma economia que veio para o caixa de 150 mil. E olha que coisa interessante. Pediu-se a restituição dos 90 mil. Um pedaço, porque ele foi apropriando e pagando os impostos já... com um valor menor, e essa empresa veio ao sócio a dissolver a empresa. E aí falou, o que faz com a diferença? Com saldo. Cara, eu tenho um saldo aqui de imposto, eu tinha 90, paguei um recorrente ali, 10, 30, sobrou 50. Recuperou também. Aí você tem que, quando fizer o contrato social, o distrato social, na verdade, você tem que prever nesse distrato quem vai, como vai, justamente para poder aproveitar, porque o crédito que você pediu a restituição, mesmo extinguindo a empresa... É de direito. Então, ele vai para você. É como se fosse um inventário. Morreu meu parente aqui, morreu minha empresa, matei minha empresa, desisti da empresa. Mas, se ele tem um direito lá, esse direito continua para o sócio. Aí tem que prever no contrato como vai fazer isso. Nesse mesmo caso, essa empresa optou por utilizar esse crédito levantado para poder compensar os impostos correntes, vincendos, né? Mas, caso não houvesse a dissolução da empresa, na época, esse mesmo valor, se fosse opção da empresa, ela poderia solicitar a restituição desse valor. Nesse caso, esse valor acredita na conta da empresa. É importante, até cortando um pouco, ter trago esse ponto, porque muitas vezes a pessoa acha que recuperação tributária é só pegar ali, fazer uma análise e recuperar. Não, existe um trabalho técnico por trás. Existe. E a triotécnica tem essa especialidade. Daqui a pouco a gente já está chegando no finalzinho do nosso podcast. A gente vai só concluir aqui. A gente aguarda aí, espera um pouquinho, que eu sei que vocês têm bastante informação aí, né? Quem tem dúvida pode deixar aqui nos comentários, a gente vem, volta e responde. Isso, o que eu queria, até antes da... Pode concluir, Marcos, desculpa. Não, então essa questão da recuperação, há essa possibilidade também do pedido de restituição, né? E no caso, especificamente dessa, como houve a dissolução da sociedade, no momento da dissolução, vamos supor que há uma sociedade entre eu e o Josimar. Eu tenho 50% e ele tem 50%. No momento do pedido e mediante o distrato social, você, né, no ambiente da Receita Federal, você informa assim, fala assim, olha, do saldo que está constituído aqui, eu solicito a restituição na conta física, da pessoa física do representante da empresa, que são, no caso, os sócios, conforme está na Constituição Societária. Então, do saldo do remanescente, 50% do saldo seria na minha conta, 50% no saldo na conta do Josimar. Excelente. Por isso que eu falei que esse aspecto técnico é importante, não é só pegar ali e recuperar. A pessoa tem que ter também entendimento e clareza do processo que tem que ser feito. E aí eu queria, até para a gente concluir, está encerrando já o nosso podcast, queria trazer aqui um ponto até... para a gente levar para os empresários, para quem esteja nos assistindo, e eles, de repente, estão lá com dúvida se a empresa dele pode ter uma recuperação tributária ou não. Como que a pessoa identifica isso? Como que ele vai olhar a empresa dele, olhar alguma informação e falar, será que eu tenho aqui? Como que ele pode ter esse start para poder entrar em contato com a triotécnica? Existe uma forma que é genérica, ela é pelo segmento que você atua. Existem algumas teses vigentes, então você vai aplicar essa tese. E você consegue ter uma estimativa baseada nisso. Ressalta, é uma estimativa.
Mas, independente disso, é só contratar ou solicitar uma análise desses documentos. Um diagnóstico. Um diagnóstico. Geralmente ele não tem custo, porque avalia a possibilidade de você ter a recuperação. Então, é algo totalmente sem risco para o empresário. Não custa nada ele mandar a documentação e falar, vê se eu tenho dinheiro na mesa. Se eu paguei dinheiro, se eu joguei dinheiro no lixo. Se eu paguei coisa errada. Então, ele manda fazer essa análise com a documentação em ordem, ou por estimativa, ou a gente faz uma entrevista, entende o caso e fala, realmente tem oportunidade ou não tem uma oportunidade. Então, não é uma coisa, um negócio sete cabeças. Você não vai fazer um contrato e já vai ter dinheiro na conta. Existe uma triagem antes, existe uma validação antes. Então, nem todo mundo vai ter recuperação tributária, mas pode ter planejamento tributário. Por exemplo, de uma escola. A escola era do Simples Nacional, pagava lá um montante de imposto por mês. Pensa bem, uma empresa no Simples, uma escola. E as pessoas acham que o Simples muitas vezes é mais barato. Vamos lá, né? Porque não, o Simples é simples. É simples e é mais barato. Na verdade, é mais barato. Na verdade, é uma bela de uma ilusão. Às vezes porque às vezes a pessoa vai para o Simples para poder não fazer algumas coisas, só que ela está deixando dinheiro na mesa. Ah, é mais simples, que eu não tenho um controle, posso levar de qualquer jeito. Mas, de repente, escuta só esse caso. A pessoa tinha uma escola, pagava lá um montante por mês. Aí veio com a ilusão. Não, eu estou pagando muito imposto. Fizemos a conta. A empresa, assim, até a questão da contabilidade afeta bastante. A forma como você registra a documentação e oferece a tributação, é importante isso. A forma como você oferece a tributação, determinada receita, impacta no seu planejamento tributário. A pessoa ligou por causa do inconformismo que eu falei no vídeo anterior, ou aqui, não lembro agora. Ele recebeu uma guia de 90 mil reais. Aí, vou pagar. Eu falei, não vai pagar 90 mil. Esse cálculo não está adequado, vamos fazer uma revisão. E aí, a gente fez a reconstrução da contabilidade no lucro real e falou, olha, de 90 mil, mandamos uma guia de 9. E todo aquele imposto que ele ia pagar, ele ia para o lixo, porque não ia recuperar nunca mais. Nunca mais. E é o pior, né? Porque você não consegue... Nesse caso, ele ia pagar de uma forma, no Simples, que não ia ver nunca mais. Porque ele teve um boom de faturamento. Isso é muito comum. A empresa tem um boom de faturamento e aí está no Simples. E aí, só que ela é em janeiro. A gente conseguiu desenquadrar do Simples e entrar. Então, é uma escola. Pra você ver. Hoje ela está no lucro real. A economia do ano foi mais ou menos 120 mil reais. Eu digo que só foram 10 mil por mês. Ah, mas meu problema é folha. Eu tenho uma folha muito alta. Às vezes, o custo o imposto, o encargo sobre a folha, não paga. E é muito menor do que aquele encargo no Simples. Porque dentro do Simples tem uma questão que é CPP, Contribuição Patronal Previdenciária. Ela, às vezes, é 40%, 50% da guia que você paga. E a sua folha, às vezes, não faz frente a esses 40%, porque o encargo da folha é menor. É o tal do fazer conta sem calcular. Tem que fazer conta. Na cabeça não funciona. E aí, Mário, conta pra gente, esse empresário que tá lá do outro lado com dúvida se a empresa dele tem dinheiro na mesa ou não. Como que ele, de repente, pode olhar assim e falar... Vou ligar para a Triotécnica, vou levantar... Eu acho que aí não tem muito o que fazer, sabe? Há necessidade, de fato, de... pensando no inconformismo que o Osmar falou, eu falei assim, putz, eu não conheço muito as teses, né? No caso, o empresário. Então, eu tenho que procurar alguém que tenha um conhecimento, né, na área e fazer uma análise prévia, né? Geralmente, esses processos de recuperação tributária, no início, não há custo nesse diagnóstico prévio, porque depende do que... Você não sabe o que você vai encontrar, né? É isso aí. E com base naquele repertório que eu comentei que o profissional tem, dependendo se você tem uma empresa, sei lá, você faz de conta que você nunca... ouviu falar da equiparação hospitalar e você tem uma clínica médica. E aí você está se questionando todo dia que você está muito alto a sua carga tributária. Você ouve um bate-papo desse aqui, você fala, putz, vou ligar para os caras, né, para falar com eles. Aí eu falo assim, pô, não. Rodrigues, você tem uma clínica médica, você é do lucro presumido? Sou. Você tem alvará da vigilância sanitária? Tenho. Então, você, como fala,
qual que é a sua especialidade? É tal. Então, você me dando essas respostas também, já por conta do repertório que nós temos, do conhecimento, eu vou te falar, você tem grande chance de ter uma recuperação tributária. Ah, perfeito. Entendeu? Então, é um ponto importante, mas eu parto da premissa o seguinte, que há uma necessidade, assim, de você se questionar todo dia se não tem outras formas legais de você estar recolhendo o seu tributo de forma legal, porém num nível menor. Dentro ali a gente costuma falar que a gente pagar o valor justo, né? O valor justo. E outra coisa, né? Existe tanta mudança na legislação, né? Agora mesmo, a gente está aí em tempos de reforma tributária, né? Até isso se consolidar, vai ter tantas formas de interpretação, e é um ponto da recuperação tributária que ela não tem fim, né? De repente, fez um trabalho na sua empresa hoje de recuperação tributária, que amanhã a legislação muda e você se enquadra de novo. Entendeu? Então, no caso da reforma tributária, dependendo de todo o conteúdo, né, da reforma, de repente, há outros pontos que podem ser cruciais para uma nova recuperação tributária. Então, ela não tem muito fim, né? Assim, É isso aí. Depende do momento. É o tal do inconforto. E assim, às vezes você aproveita um momento, igual ele falou, e muda a situação. Vamos imaginar, você, em um dado momento na indústria, não se permitia pegar crédito, por exemplo, de pneus para o transporte. Ou de EPI. O caso mais comum, EPI. Não se permitia pegar o crédito. Aí permitiu. Aí você foi lá, buscou 5 anos, pegou o crédito do EPI. Daqui 3 meses acontece, eu posso pegar o crédito de um MEI, por exemplo. Então, saiu uma solução de consulta, se não me engano, uma solução de consulta em 2020 ou 2019, não lembro agora o número dela, em dezembro saiu, dizendo que era possível pegar o crédito de PIS e COFINS de MEI. Aí o cara contrata um monte de MEI e fala, vou lá voltar e vou ter que fazer um arrasto de novo, passar a peneira para pegar aquele dinheiro que ficou para trás. Aí, daqui um dado momento, muda o entendimento, 2018, o critério de essencialidade e usualidade. É essencial para a minha atividade, eu posso pegar o crédito. Aí eu avalio, então tem decisões, por exemplo, frigorífico pode pegar o crédito de câmara fria, de alguns laudos, então tem coisas que muda. Se você quer ver a última recente, o CARF, ainda está em discussão. Uma dada empresa aí, que tem um e-commerce, ela está pegando o crédito da propaganda. Então, até ontem, ou pelo menos... Propaganda? Propaganda. É óbvio que tem que analisar o contexto daquela empresa, ver a atividade dela. Então, não é assim, saiu uma tese, vou pegar crédito de propaganda, eu anuncio, vou pegar. Não, vamos entender o caso concreto. Se de repente, você começa a criar uma possibilidade e um entendimento que vai se consolidando. Então, se o CARF decidiu, daqui a pouco tem mais uma decisão, outra decisão, e aí você fala, agora tem elementos suficientes para tomar essa decisão e pegar o crédito daquele negócio. Então, aí volta de novo e pega, tá sempre passando a peneira. É igual a pescaria, o garimpo, né? É um garimpo, você tem que garimpar sempre. E o profissional, ele tem que estar atento a isso para poder também gerar oportunidade para ele, tanto para ele quanto para o empresário, né? Perfeito, já encerrando aqui o nosso podcast, queria agradecer o Josimar, o Marcos aí por trazer esses cases, esses ensinamentos, aí vamos colocar assim, sobre recuperação tributária. E você que está nos assistindo aí, segue aqui a gente nas redes sociais. Se tiver dúvida, manda mensagem para a gente. A gente está aqui justamente para responder vocês e trazer aí aquilo que a gente mais conhece relacionado à recuperação tributária. Eu sou Renato Rodrigues, esse aqui é o Pode Contar Mais Café e espero ver vocês em breve em um novo episódio. Obrigado, gente. Tchau. Um abraço. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Um bate-papo descontraído com muita informação de qualidade. Esse é nosso podcast. Pode Contar Mais Café. Pode Contar Mais Café.